Lisa? Lisa pediu para esclarecer aqui em relação. O que a portaria diz é o seguinte: ela tem um quadro de horas extras aqui. E ela diz aqui, quantidade de horas a serem restituídas em pecúnia domingos e feriados. Nessa coluna, para o mês de agosto, tem um tracinho. Então, não tem previsão nenhuma de pagar hora extra em pecúnia, din-din, caiambá, em agosto. Só que a gente sabe que agosto tem 2 dias, 2 plantões, dia 21 e 28. Então, se o plantão, o cartório deve permanecer pelo menos 4 horas, então, que pelo menos essas 8 horas aqui tem que ter contemplado. Né? A gente sabe também que nós não conseguimos fazer eleição no horário ordinário. Eu sei que vai dizer, não, é um problema da administração. Nós temos a sazonalidade. Isso também é importante. Isso aqui só para esclarecer porque se são 2 domingos, cada domingo são 4 horas de plantão, então tem que ter, no mínimo, essa coluna aqui, ao invés de ter o tracinho, tem que ter 8, né? Bom, diante do que está sendo colocado aqui, a gente está com a preocupação de colocar de uma forma uniforme para a gente voltar a deliberar. Em relação, eu estou pensando aqui especificamente a cartório, se tiver alguém de outro setor que tenha uma outra condição, em relação ao servidor, não aos chefes, porque Silas achou que de repente Grace trouxe uma terceira proposta, que é aquela coisa de você fazer, fora de segunda a sexta, você faria até o limite de horas. O fato, como o Paulo trouxe agora, de não ter horas, de não ter pagamento, né, previsto para agosto, não atrapalha muito, porque as atividades de cartório, estou me referindo especificamente a cartório, em agosto, não acredito que nós seremos convocados para os finais de semana, tá? Isso aí vai acontecer realmente a partir de setembro e outubro. Então, eu, relembrando a minha proposta, o servidor, né, em princípio que não seja gestor de unidade, isso aí a gente precisa colocar em relação ao gestor, qual vai ser nosso posicionamento. A gente poderia definir de segunda a sexta, salvo, né, nos processos específicos como geração de mídia, inseminação de urnas, se ocorrer um agendamento no final de semana, esses já estariam previstos dentro daquelas pouquíssimas horas que estão previstas para pagamento em pecúnia. Deu para entender, gente, o que eu estou colocando? Isso em relação a quem não é gestor de unidade, de cartório, mais especificamente de cartório. Diga, Lisa, que eu acho que tem que ser esclarecido antes de a gente deliberar. Pronto, agora eu vou jogar água no brinquedo de todo mundo. É o seguinte, veja, nós começamos a assembleia já quase 2 horas atrás, um bocado a gente foi embora, e agora no final, na hora da votação, estão surgindo diversos encaminhamentos, diversas ponderações que não foram tratadas durante as falas de avaliação. Então, assim, eu posso até rebater o seu pensamento, porque diria a você que a gente nunca sabe quando vai ser preciso. Porque, por exemplo, o dia do registro, você não sabe se aquilo ali vai se estender por mais tempo do que as 7 horas, embora seja um dia de semana. Você não sabe se o TSE vai... Pois é, né? Você não sabe se o TSE vai chegar e dizer, tem um simulado que tem que ser feito só no domingo, só no sábado. Então não dá para dizer assim, só vamos nesses dias, porque aí você vai enveredar de uma forma muito aberta. O que eu acho é o seguinte, se está nessa confusão, para as pessoas pensarem, né? A proposta inicial que você fez nem foi discutida por você mesmo, né? Que seria a questão de quem trabalha, se a pessoa tivesse que trabalhar sábado e domingo, folgaria durante a semana, porque isso impactaria também na administração. Não é a proposta sua, mas você trouxe na fala uma possibilidade do que as pessoas estão pensando, né? Então eu acho o seguinte, se fosse para deliberar aqui, desculpe a expressão assim, mas muito rapidinho, né? Sem esses últimos argumentos, é melhor na próxima Assembleia tornar a discutir tudo de novo. Então, pulamos esse ponto, é isso? Deixamos a deliberação para depois, para uma próxima Assembleia? Tá. Na próxima sexta tem Assembleia Setorial de novo, né? Então, de repente, esse ponto pode retornar à pauta. Mas a gente precisa colocar em votação se vamos realmente fazer isso. Ok?
Quem é a favor, então, de que a gente não delibere esse ponto hoje e deixe... Ok. Tá, eu também vou votar assim, acho melhor. Quem é a favor que a gente delibere hoje, de qualquer maneira, esse ponto? Levanta a mão, por favor. Abstenções? Com declaração. Bom, ganhou que a gente delibere no momento posterior. Sueli. O Grace já está aqui, Sueli. Gente, é o seguinte, quando a gente vem para a Assembleia, a gente vem discutir assuntos e alguns assuntos bem relevantes, específicos aos chefes de cartório. Quando a gente vai para Brasília fazer defesa a respeito da questão das FCs do chefe de cartório, da isonomia do chefe de cartório, a gente vai fazer essa defesa toda a categoria a nível nacional. Eu sempre estive lá. Quando a gente foi lá criar os 2 cargos para chefe de cartório, nós fomos todos lá. Agora, Paulo, com todo respeito, quando você levanta e diz, eu não vou de encontro a uma decisão da Assembleia, porque eu não vou responder o processo administrativo, sendo que o seu cargo você pode dizer não quero amanhã, entendeu? E você diz, não quero, vou continuar com o cargo e vou acatar o que a administração disser. Então, eu não entendo para que votar. Então, eu acho que a partir do momento que os chefes de cartório resolverem que vão abrir o cartório, independente de serem remunerados ou não, eu entendo por que a gente vai ficar aqui discutindo. Entendeu? Claro que é peculiaridade do chefe de cartório, mas quando eu venho para aqui, eu sou técnico judiciário, quando eu venho para aqui para frente, e quando eu venho aqui fazer defesa, eu estou fazendo defesa de todos os trabalhadores, eu não estou fazendo dos técnicos, dos analistas, ou do chefe de cartório, ou de ninguém. Quando eu fui lá defender os 40 e poucos %, e eu e outras pessoas lá para Brasília, eu fui em nome de todos, não retirei ninguém. Então eu não entendo, não vou entender nunca que a gente se coloque em situação, a gente se retire do meio dos trabalhadores e diga, até aí eu sou trabalhador, mas agora eu sou chefe de cartório. Então eu sou a favor da isonomia, mas eu sou muito mais a favor que todos os trabalhadores sejam remunerados pelo seu trabalho. A partir do momento que a administração diz, você vai trabalhar e você não tem direito à remuneração, ela está passando por cima do seu direito, do meu direito e de todo mundo. E quando você diz que vai fazer isso, você está passando por cima do meu direito de ser remunerada, que daqui a pouco ele vai baixar uma norma e vai dizer que todos nós vamos trabalhar de graça. Bem, vamos lá, gente. Eu acho que eu trago com a minha abstenção, a declaração, 2 pontos para a gente avaliar. Acho que o assunto discutido nessa Assembleia é extremamente relevante, importante, atinge toda a categoria, né? Naquela velha máxima de que atingiu um, atingiu a todos. E assim, a Assembleia se esvaziar é bem sintomático. Acho que as pessoas precisam parar para pensar. É mais importante sair e almoçar ou estar para discutir um assunto e deliberar sobre algo extremamente importante como essa questão. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, nós estamos num ano de eleição com corte orçamentário alto, grande, em que a administração precisa muito do comprometimento e da dedicação dos seus servidores. E desse quadro, a administração da Bahia se sente à vontade para jogar fora as horas de um banco que foi trabalhado, para aumentar a jornada dos servidores, ao menos sentar para negociar antes, descer a madeira, bater o chicote mais uma vez. Quem está dando à administração respaldo para isso acontecer? Acho que fica a pergunta para a gente passar a semana aí pensando e trazer essa resposta na próxima Assembleia. Bom, primeiro bom dia, né, pessoal? Eu fico pensando, às vezes, eu acho que não tem problema nenhum a gente adiar a decisão, né? A gente formar um conhecimento mais tranquilo. Mas eu fico pensando, às vezes, porque assim, a gente faz enfrentamento, muitas vezes, sem ter moeda de troca, né? Baseado unicamente na força do conjunto. E aí eu acho que isso ali está corretíssimo, né? No ano que a gente tem alguma coisa para de fato exercer pressão, e lembrando, gente, a gente já fez defesa aqui, nós já fizemos enfrentamento aqui de parar de ter greve.
Nós não estamos falando disso não, nós estamos falando simplesmente de cumprir jornada de trabalho. E aí, sim, infelizmente, a gente tem que entender que pressionar pressupõe, inclusive, assumir riscos. De todos. Não tem jeito. Porque se a gente garantir, e aí me desculpa, Maurício, se a gente garantir que a gente vai fazer plantão, se for para geração de mídia, então a gente faz hora extra e faz tudo todo o tempo. Se a gente garantir que vai abrir sempre, sem nenhuma pressão, então esquece. Esquece. Não dá pra gente imaginar, e acho que foi Silas, chegou a falar em greve aqui, se a gente está com receio de cumprir a carga horária normal e ponto. Não há espaço para greve. Se a gente está dizendo que a gente não tem condições de descumprir uma portaria, porque, por outro lado, ela descumpre o princípio de que a administração não pode enriquecer ilicitamente, está enriquecendo ilicitamente quando coloca a gente para trabalhar e nem banco de horas a administração reconhece. Então, eu acho que aí não tem jeito. Ou a gente começa a assumir riscos, ou está perdido. Está perdido. A gente precisa e tem que assumir de conjunto. Tá? Se existe essa preocupação, então quem tem que se preocupar é quem coloca hora extra de forma uniforme. Não sou eu. Tá? Eu quero dizer aqui, primeiro, que a gente está de parabéns por ter feito enfrentamento no passado, por ter feito enfrentamento no ano anterior. O que aconteceu essa semana, o fato da gente ter tido uma vitória econômica, tá, dentro da conjuntura de crise que a gente tem a ver com a nossa ação, e não com Temer, e não com Dilma, e não com nenhum desses, porque eles não servem nada pra gente. O fato do presidente do tribunal anterior ter vindo aqui para encerrar uma placa, uma foto, às escondidas, sem querer que ninguém tivesse presente, tem a ver com a gente. E a gente precisa começar a utilizar isso a nosso favor. Gente, essa preocupação não é nossa, a gente é trabalhador. Quem tem que abrir unidade é o juiz, o problema é dele. Se não tem dinheiro, o problema é dele. Porque o auxílio moradia nenhum abriu mão, hora nenhuma. Pelo contrário, até o último instante, Lewandowski estava tentando colar o aumento do magistrado ao nosso. Foi isso que eles tentaram. E não conseguiram, não foi por nada não. Foi por pressão, não conseguiram ainda. Porque como eles ficaram quietos, tudo indica que o arranjo já está feito. Isso só aconteceu porque os governadores de estado foram dizer: eu não tenho como pagar, e o aumento aí é em cascata. Foi só por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos passar a semana pensando. Vamos pensar durante essa semana se de fato a gente quer ou não fazer enfrentamento. Porque se a gente não quer, não adianta. Aí os caras vão sambar na cara da gente. Agora, se quiser, é construir unidade para fazer. E aí, o PAD que der para um vai dar para todo mundo, viu? Vai dar para todo mundo. Tenha certeza. O apoio que você tem que ter de nós, Paulo, e aí me dirigindo diretamente a você, é não permitindo que esse PAD role tranquilo. E eu acho que ninguém tem que enfrentar a função, não. Porque quando a gente foi para a luta, para conseguir que quem ocupe cargo aqui seja servidor da casa, essa luta foi de todos nós, não tem que entregar nada. Nós temos cargos de confiança da administração pública e não de qualquer administrador que vai passar um tempinho por aqui. É isso que a gente tem consciência. Tem consciência de que é necessário para essa porcaria daqui funcionar, somos nós que somos necessários. Tá? Então vamos ter uma semana para botar a cabeça no lugar, descansar e ver de fato se a gente quer ou não fazer enfrentamento. Porque para fazer enfrentamento, com enfrentamento, não vai ser simplesmente mediano durante todo o tempo. Era isso que eu queria dizer. Fred, em relação ao que você citou, eu fui o primeiro a colocar aqui a questão da segunda sexta-feira. É porque quando o Grace pegou o microfone, Silas veio aqui e colocou que era uma terceira proposta. A questão de se fazer no limite do que está sendo proposto retribuir em pecúnia. Por isso que eu coloquei dentro desse processo mesmo da gente pensar, né, da gente ponderar, em relação, eu falei, especificamente às atividades de cartório,
tá? Eu acredito, a gente poderia, inclusive, de repente estabelecer isso. Nessas tarefas ditas essenciais para a eleição, de repente estariam dentro desse limite. A tarefa de geração de mídias, tarefa de disseminação de urnas, estaria dentro do limite proposto para retribuição em pecúnia e não para a geração de banco de horas. O meu posicionamento é fazer 0 hora de banco de horas. Eu estou falando em relação às atividades de cartório, se não seria uma proposta viável fazermos no limite da retribuição em pecúnia, caso exceda ou seja agendado para um sábado, domingo ou feriado. É somente isso que eu também estou no processo aqui de a gente pensar de elaboração, ok? Como a gente vai ter essa semana aí para refletir, eu quero dizer que eu não defendo que chefe de cartório seja escravo, porque tem uma função, ele pode trabalhar de graça para fazer a eleição acontecer. O que eu entendo é que, dentro do que está normatizado, não atende às necessidades para fazer eleição e cabe a mim, unidade menor, ir ao meu chefe maior e dizer: eu não tenho condições de fazer a eleição com essa quantidade de horas. Eu não estou defendendo aqui eu simplesmente trabalhar e me matar e jogar tudo fora, não é isso. Eu estou defendendo aqui fazer o mínimo que a portaria me obriga e deixar claro para a administração, para o ente maior do que eu, de que eu estou alertando a ele que eu não tenho condições de fazer a eleição conforme essa portaria. É essa a minha defesa. Bom, gente, a questão das camisas, né? De cada pessoa, Francisco deu aqui uma ideia dentro da proposta de cada pessoa custear, né? Comunicar ao sindicato, o sindicato elaboraria, faria a confecção. Quer falar sobre o ponto anterior ainda disso? Sobre esse ponto. Então, venha ver isso pra gente. Oi? Das camisas não, a gente está voltando os encaminhamentos agora, Zé. Surgiu uma nova situação. Surgiu isso hoje, a gente fica impedido de votar, tem que... Gente, só esclarecendo aí a Fátima, as camisas acabaram e muita gente está sem camisa. Então houve aqui a proposta de fazer a camisa de Silas e que a gente bancaria as camisas. Eu entendo que o sindicato deve bancar as camisas. Nós estamos numa luta, o dinheiro do sindicato é para a luta. O clube me parece que está aberto. Dinheiro de trabalhador não é para manter clube aberto. Dinheiro de trabalhador é para usar na luta. Portanto, nós tivemos um enfrentamento que justificou que nós tivéssemos tirado dinheiro do bolso para bancar passagens aéreas e tal, mas o dinheiro do sindicato é para a luta. Vamos deixar claro e vamos limpar o meio de campo. Nós queremos camisa porque nós temos direito à camisa, porque nós estamos em luta. Dinheiro do trabalhador que entra em sindicato é para ser justificado na luta. Defendo isso e vou defender até a morte. Francisco quer falar sobre essa questão também. Bom, só recapitulando, né? Na semana passada a gente veio a informação do sindicato, a gente colocou para que a Assembleia decidisse distribuir as camisas para não filiados e filiados. E eu fiz esse encaminhamento porque entendo que a gente não pode fazer uma fragmentação de luta num corredor, um servidor não filiado e um filiado com camisa e outro sem camisa. Eu entendo que a gente tem que unificar esse entendimento. Eu acho que a Assembleia foi realmente muito importante essa decisão. Mas agora, Grace coloca essa questão, eu tenho o mesmo posicionamento de Grace, né? O que acontece? A informação que eu passei para o outro membro da mesa, Maurício, foi de que se a questão não passar de Grace, né? Eu também tenho a mesma posição dela. Se não passar, a posição vai ser: quem tiver interesse na camisa, né, que encaminhe seu nome ao sindicato, o sindicato vai fazer e aí ele reembolsa o sindicato. É só essa informação que eu faço. Mas não vou fazer um contraponto
no que Grace colocou, porque eu tenho o meu pensamento pessoal dela. Eu acho que é a Assembleia que tem que deliberar. Se o sindicato não tem condições, o sindicato dê suas explicações, embora as assembleias são soberanas. Então, eu coloco para Maurício colocar o ponto na pauta. Na verdade é só em relação ao modus operandi aí, né? Porque a sugestão é que cada um banque a sua camisa. Então, o que o Francisco está sugerindo é que a pessoa chegue para o sindicato e fale, eu quero 1, 2, 3, o sindicato manda confeccionar e a pessoa reembolsa. É só para a gente referendar isso aí. Então, é só em relação ao modus operandi. Você que o sindicato banque, você faz questão? Bom, então vamos colocar em votação, já que temos duas propostas aí contraditórias. Quem então é a favor que o sindicato permaneça bancando as camisas, por favor. Bom, rapidinho, suspendendo a votação, Francisco pondera que deve haver uma delimitação de número de camisas. Que você propõe um número de camisas. Gente, avaliar qual a necessidade, entendeu? Segundo o Francisco, foram feitas 200 camisas. Nós temos quantas pessoas que precisam de camisa? Hoje essa camisa aqui foi Júnior que pegou para alguém que ficou grande. Eu só estou com camisa hoje porque a camisa ficou grande para alguém e eu não fiquei com camisa. Alguém está sem camisa porque ela era menor. Então pronto, as pessoas se dirigam ao sindicato e vejam quantas camisas necessárias. Já Volta uma proposta. Que haja uma avaliação, gente, do sindicato. A gente tem funcionário para isso. Tem funcionário para isso. Eu compreendi a proposta de igreja seguinte: quem tiver interesse na camisa, que procure o sindicato, dê seu nome e tamanho, e aí a gente encaminha, tá certo, gente? Agora vocês têm que referendar, aprovar a proposta de custeio. Não, a proposta foi diferente. A proposta foi de igreja, foi procurar o sindicato vai fazer. Agora vocês têm que deliberar o custeio pela entidade. Só isso, né? Entendeu, Grace? Sim. Não, pera aí, gente, vamos colocar um pouquinho de ordem aqui. Agora já surgem duas novas possibilidades. Uma é, como o Fátima está ali tentando falar ali no fundo, de fixar novamente um número. E a outra, tudo isso custeado pelo sindicato. E a outra, que as pessoas cheguem e se inscrevam, né? No sentido da confecção. É mais lógico. Senão vai ficar sobrando aí. Bom, a proposta de Manu está levantando aqui é que a gente delibere se sim ou se não, se o sindicato vai confeccionar e depois de que a segunda votação de que forma isso seria feito. Diga, Fátima. Minha gente, é o seguinte, se a gente for optar por dar o nome no sindicato com o número de camisa, não sei o que, para depois fazer, isso é inviável. Primeiro que ninguém vai fazer isso, e aí no final das contas ninguém vai querer, não vai comprar camisa zona nenhuma. Aí a minha ideia junto com o Jair aqui, que ele também falou isso, foi o seguinte: delimitar logo o número, 200 camisas, foram feitas 200, no começo faz mais 200, ponto, bota aqui e Josimeiro distribui para quem chegar. Mediante a listazinha, eu já dei o nome de quem já pegou e acabou. Fez as camisas para a semana, terça-feira tá aqui pronta, terça, quarta, quinta, sei lá, antes de sexta-feira tá aqui pronta as camisas. E facilita a entrega das camisas. Negócio de dificultar, não. Para que dificultar isso? Para ninguém usar ou para o sindicato não fazer? Tem que facilitar. Facilitou, 200 camisas tá pronto, primeira entrega, a gente divulga aqui durante a semana. Olha, use seu vermelhinho, quarta-feira. E sexta está entregando as camisas, pronto. Bom, eu só quero fazer Pois é, o meu receio é o seguinte: já que a gente está num momento de dificuldade, você fazer o número de camisa, que há uma possibilidade de sobrar camisa, não vai? Pronto, então tá. Vamos lá.
Bom, então eu vou colocar em votação essas duas formas, tá bom? A primeira proposta é a proposta de Fátima, tá certo? Com 200 camisas, que o sindicato confeccione de imediato 200 camisas. Quem é a favor dessa proposta de Fátima, por favor, levante a mão. Eu vou por aí. Ok, pode baixar. Agora, quem é a favor do que Francisco colocou aqui, na questão de cada pessoa chegar e solicitar? Você retirou a proposta? Bom, então Francisco retirou a proposta, fica decidido dessa forma então. Ok? Vamos para o próximo ponto. Oi. Ah, eu acredito que no caso vai se colocar de forma proporcional, né? A quantidade de G, de M, de P vai ser, né? De P. Então que nessas 200 existe uma quantidade maior de P. Aumentar então a forma da camisa, seria isso? Gente, essa questão prática não adianta a gente ficar aqui não. Vamos passar porque... Vamos passar essa questão pragmática. Bom, agora outro ponto que eu acho importante também, a divulgação maior do que a gente delibera aqui em Assembleia. A gente fazer um comunicado que seja divulgado, eu estava aqui colocando para o Francisco também, que seja divulgado também no interior. Eu acho extremamente importante que as pessoas, por e-mail, para a gente pode ser também por e-mail ou algo impresso também, mas muito importante que a gente faça essa comunicação para o pessoal do interior, para evitar essa forma de funcionamento paralelo que a gente vê acontecer em tantas situações. Então, a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento do que está sendo deliberado em Assembleia, de repente ela vai perceber que não precisa ficar se mobilizando tanto por outras formas. Quem é a favor dessa proposta, por favor, levante a mão. Quem é contrário? Abstenções? Manifestação? Não? Então venceu. A pergunta de Keila, que era um outro ponto, vai ficar para uma consulta ao jurídico, que vai ser depois informada em Assembleia, ok? A proposta que Ivan fez de fazermos uma sinalização, retira a proposta? Ok. Keila, não atrapalha. Sou eu não. Vai fazer isso que chamou. Agora é melhor. Vem pra cá. É culpa de Francisco, viu? Comunicação de ofício da hora de estar vai fazer Agora a proposta de Belli, encaminhamento de Belli, de que no momento em que as comissões, os representantes das comissões estejam em reunião com os integrantes do pleno ou com o diretor-geral, que nós, enquanto categoria, os acompanhemos, fiquemos no corredor com as camisas, tá? Para que a gente faça essa pressão. Quem é a favor dessa proposta, por favor, levanta a mão. Avisa com antecedência. Claro, tem que até avisar com antecedência. Pode baixar. Contrários, abstenções. Então essa por unanimidade passou. Acho que acabou, né, gente? Amém. Ok, encerramos nossa Assembleia. Ó, tem um piquenique. E tem o piquenique.